sobre o que aconteceu no dia de ontem. Vamos lá. Lendo a matéria do Arena Rubro-Negra, matéria escrita, mantendo a matéria escrita. O Conselho Deliberativo do Vitória aprovou na noite desta quinta-feira, dia 11, a adesão do clube à Liga Forte União e a venda de parte do direito de transmissão de televisão. A reunião extraordinária contou com a presença de 92 conselheiros, dos quais 94 votaram a favor, 36 contrários e 2 se abstiveram. O contrato prevê a cessão de 15% do direito de transmissão nos próximos 45 anos a partir de 2029, ou seja, até 2074. Em negociação com os grupos Live Capital e XP Investimentos. O valor global da operação é de 68,2 milhões. Um documento obtido pela reportagem aponta que o Vitória teria recebido cerca de 25 milhões como adiantamento, mas a atual gestão nega a autenticidade dessa informação. Calma que agora eu vou falar. Sobre esta questão em específico, dos 25 milhões de reais, quando vazaram o documento que foi pro WhatsApp, inclusive, não era um documento para ser vazado, quando foi vazada essa informação, eu entrei em contato com a gestão do clube, né? Mandei mensagem, procede ou não procede? Eles disseram, esse documento não procede, não tem autenticidade dessa informação. Então, se não tem autenticidade dessa informação, é uma informação que fica aí perdida. Agora, quando o Vitória vai receber os 25 milhões, Deus é que sabe. Mas o fato é que o contrato é de 68 milhões e tem esses 25 aí perdidos. De acordo com a atual gestão, não tem autenticidade. Então, assim, é claro que é um documento, para quem viu, um documento timbrado com a marca do clube, tem uma assinatura embaixo que eu não sei de quem é, mas eles negam a procedência da informação. Na assinatura do contrato, o clube tem direito a receber 40 milhões de forma antecipada e 3 milhões no prazo de 12 meses, totalizando 43 milhões. O repasse, no entanto, será efetivado após a realização de uma assembleia com os clubes da LFU, que vai deliberar sobre a entrada do Vitória ou não. Ou seja, o Conselho Deliberativo, o fiscal aprovou, o Deliberativo aprovou, mas os clubes precisam dar o aval para o Vitória entrar. Apesar da aprovação, alguns conselheiros questionaram o resultado da votação, alegando que, pelo estatuto do clube, seria necessário um quórum de 2/3 para validar a proposta, índice que não foi alcançado. Ainda assim, o presidente do conselho, Nilton Almeida, encerrou a reunião após a apuração do voto, tratando a matéria como aprovada. A LFU possui 11 times na Série A, 16 na B e 7 na C. Seguinte. Falado isso, eu agora vou trazer o tweet de Irlan Simões, depois vou trazer uma parte do estatuto que fala sobre isso, e a gente vai debater essa questão de que, será que procede a questão do estatuto? Eu vou trazer agora a informação, porque pra gente fechar todos os lados, né? Tweet de Irlan no dia de ontem, falando direto para os torcedores do Vitória, imprensa que cobre o clube e demais produtores de conteúdo. O acordo com a LFU não foi aprovado. Foram 54 votos a favor, 36 contrários e 2 abstenções. A matéria do tipo que exige a aprovação de 2/3 dos 2 votos. A mesa se retirou sem proclamar o resultado da votação e não encerrou a sessão oficialmente. Caso apareça qualquer coisa diferente de desaprovação na ata de reunião, será tratada como uma irregularidade. Aí, o que foi que eu fiz? Procurei, deixa eu fazer uma coisa aqui antes, para vocês não verem que eu tô pesquisando, né, obviamente. Pesquisei no estatuto para poder saber o que é que se baseia essa ideia. Cadê o estatuto aqui? Para saber o que é que se baseia essa ideia de que são necessários 2/3, certo? Para ficar, obviamente, entender qual é o cenário da coisa, para poder trazer para vocês e também para ficar informado. Qual é o ponto? Agora, deixa eu colocar na tela aqui. Pronto. Deixa eu colocar na tela. Seguinte. De acordo com o estatuto, deixa eu ver se minha tela tá na frente, não tá não. De acordo com o artigo 53, que tem as competências do Conselho Deliberativo do clube, no seu parágrafo 11, tem aqui, ó. Decidir sobre a contratação de empréstimos, abertura de crédito, alienação, hipoteca ou permuta
de bens patrimoniais pelo voto de 2/3 dos seus membros. Então, é nesse artigo aqui que se baseia a informação de que são necessários 3/3 para poder se aprovar ou não isso. A questão não é por ser empréstimo. O que se baseia isso é o seguinte: na ideia da Frente Vitória Popular, os direitos de transmissão são patrimônios do clube. Patrimônios intangíveis, mas são patrimônios. Sendo patrimônio, é necessário, aí no caso de alienação, que é uma venda, são necessários 2/3 dos membros que estavam lá. Ou seja, ao invés de 54 votos a favor, seriam necessários 62 votos para poder ter aprovação da venda e da saída da Libra para a LFU. No entendimento da diretoria, do deliberativo, do conselho gestor e do conselho fiscal, a questão é que os direitos de transmissão não são considerados patrimônios. Então, seria necessária apenas maioria simples. Por ser maioria simples, os 54 votos são suficientes para que se tenha aprovação da matéria. Então, você tem aí uma questão de entendimento. Na minha ideia, eu imagino que direito de transmissão é um patrimônio. Vitória pode... Tanto que a Vitória negocia o direito de transmissão, né? Então, na minha ideia, era para ter os 2/3 dos membros. Ponto. Mas também, como minha ideia não é uma ideia absoluta, quem considera como não sendo um patrimônio do clube e vai para maioria simples também tem seu grau de razão. Mas na minha cabeça, acho que é um patrimônio do clube. Logo, não precisaria dos 2/3. Entrei em contato com alguns membros da Frente Vitória Popular para saber dele o seguinte: e se sair a ata dizendo que foi aprovado, como o próprio conselho gestor já está considerando como aprovado e já mandou a documentação para a LFU para poder fazer a entrada do Vitória, o que aconteceria? Tem chance dessa votação ser judicializada? Eles falaram tem chance, porque a gente tem embasamento, tem a ideia disso e tem chance realmente de a gente buscar vetar essa votação na justiça. Então a gente vai aguardar a respeito disso. Sobre a minha opinião a respeito dos 45 anos e essa vinda do Vitória agora. Gente, é muita coisa. É muita coisa. 45 anos de direito é muita coisa. É algo surreal. Se você considerar que o Vitória recebe 90 milhões por ano, esses 90 milhões, 15% equivale a mais ou menos, equivale a 15 milhões, acho que é mais ou menos por aí. Sendo esses 15 milhões no ciclo de 5 anos, dá mais ou menos o que? Dá 75 milhões. Então você pega isso aí e multiplica por 9, que são 9 ciclos aqui pra frente. Então você percebe o tamanho que é esse dinheiro. Aí vai ter aquela vertente que vai dizer, pô, então, mas o clube tá apertado, o clube tá sem dinheiro, o clube precisa de dinheiro para poder pagar suas dívidas. Eu entendo totalmente isso. É necessário pagar dívida porque o Vitória não é um clube que tem tanto dinheiro assim. Então, assim, é você literalmente vender o seu futuro para poder pagar o presente. É aquela ideia de você ter que um dia a cada vez para sobreviver, para ter o futuro na frente. E aí, ao passo disso que você vende lá atrás. Você tem esse ponto, para mim, é muita coisa a 45 anos. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. O Vitória, a cada ciclo, ele vende 10%. Vitória vendeu em 2019 assim, vendeu agora em 2025 a mesma coisa, os mesmos 10%, mesmo 10%. Antes, Vitória já antecipava a cota, era mais ou menos esse sentido. Só que a grande diferença de lá para cá é que esses 10% que o Vitória vende a cada 5 anos, primeiro, são somente por 5 anos, e segundo, o Vitória sabe quanto é que vai receber. Quando você vende a partir de 2029 por 45 anos, você não sabe o que é que vai acontecer. Porque o contrato da LFU é um contrato que dá mais dinheiro aos clubes? Sim. É um contrato muito mais rentável que a Libra. Agora,
Cenário atual. Cenário do ciclo 25 a 29. Se por acaso, lá no futuro, uma Amazon da vida deixa de estar no contrato, um Corinthians sai da LFU para Libra, o contrato da Libra com a LFU, ele só passa a ser maior, ou da LFU para Libra, ele só passa a ser maior quando o Corinthians assume, quando o Corinthians vai para a LFU. Que enquanto o Corinthians estava ali no bolo, estava ali sem definir para onde ia, o contrato da LFU não era maior que a da Libra. Então, temos esse ponto. Então, se o Corinthians sai da LFU e vai para a Libra, ou se surge uma terceira liga nisso aí, e aí surge, sei lá, um Flamengo, Corinthians e Palmeiras, o contrato da LFU baixa. Se uma Cazé TV deixa de transmitir e sai do pacote, o contrato cai. Se uma Record deixa de transmitir, o contrato cai. Então, assim, o cenário para frente pode ser um cenário muito ruim, o Vitória esteja se antecipando e já garantindo uma receita, ou o cenário pode também ser muito bom. Pode ser que, de repente, a LFU consiga uma valorização do seu pacote muito maior do que o da Libra, que estava sendo esperado, e a diferença seja, ao invés de ser 35%, seja 80%. Vitória deixa de ganhar dinheiro. Então, assim, é um cenário tão escuro, tão obscuro, que você não sabe o que vai acontecer, que é literalmente a caixinha de surpresa. Mas você vender 45 anos é você jogar no escuro e ver o que acontece. É você jogar um dado pro ar e ver assim, vamos ver o que acontece aí. Pode cair 100 ou cair 1. A gente tá garantindo alguma coisa aqui. Então, sim, é um ponto polêmico, muito polêmico, os dois lados. Pra mim, dinheiro de transmissão é patrimônio, e pra mim 45 anos é muita coisa. Mas entendo que o clube precisa de receita em algum momento. Mas 45 anos é coisa pra caramba. Digo a vocês que é coisa pra caramba.